Se em 2023 foi surpresa, agora em 2025 é consolidação. A Inter de Milão está sim na celesta lista de melhores times do planeta, apesar de quase sempre ser esquecida nas discussões. Solidez talvez seja a palavra-chave do trabalho de Inzaghi. Enquanto o subestimam e colocam favoritismo em times recém-formados, ele sempre chega lá. E chega lá sem estar no holofote, chega lá sem as maiores estrelas, ou melhor, talvez até elas não recebam o crédito que merecem pelas suas recorrentes atuações de alto nível. Chegou a hora de fazer justiça e falar da Inter de Milão. Essa aqui é a Inter de Milão titular dessa temporada e essa é a Inter de Milão que jogou contra o Manchester City na final da Champions League 2 anos atrás. A mesma formação e praticamente os mesmos nomes. A única diferença aqui é Onana, Brozovic e Dzeko, esses três não fazem mais parte da Inter de Milão, e o Darmian acabou perdendo espaço para o Bissek, uma outra contratação aqui para a zaga que a Inter fez. Então vieram Sommer e Thuram, esses dois aqui custaram juntos 6 milhões de euros e estão fazendo uma temporada absolutamente maravilhosa para você ver o nível de como consolidado é o projeto esportivo da Inter de Milão. E também o mais interessante para mim, o Çalhanoğlu aqui se tornando um primeiro volante e dando vaga pro Mkhitaryan ao seu lado aqui. Esses dois caras aqui, eles são meias de origem, tô falando de camisas 10, caras que jogavam perto do gol em todos os clubes que passaram até chegar na Inter de Milão e cair na mão do Inzaghi, que transformou um em primeiro volante, o outro em segundo volante, mesmo que um tenha 31 anos de idade, o outro tenha 36, longe dos seus auges físicos. É contraintuitivo, como algumas coisas que vocês vão ver nesse vídeo aqui que a Inter de Milão faz, mas que dão muito certo. E aí junto com o Barella aqui forma um meio campo que é especialista em controlar e ditar o ritmo do time. Você ainda tem o Dumfries aqui na direita, que parece que nasceu para jogar com o Inzaghi, né? Porque além de ser muito alto e muito forte, ainda consegue ser muito rápido e muito intenso. É o casamento perfeito com o estilo de jogo do italiano, que se complementa muito bem também com o Di Marco aqui do outro lado, que já é um pouco mais técnico, né? Então você tem possibilidades diferentes dos dois lados. E olhando para o ataque, né? Você tem o Lautaro que, claro, é a alma do time, né? E diferente do Lautaro que chega na Inter de Milão mais jovem, que era um cara mais de receber na profundidade, de atacar o espaço adversário, tem se tornado cada vez mais um Lautaro mais completo, que dá muita assistência, que sai muito da área, e que hoje tem um Thuram que, diferentemente, ou de dizer com o Lukaku, que já fizeram essa dupla com o Lautaro em outros momentos, o Thuram, ele é mais técnico, né, e ele também consegue oferecer essa velocidade, consegue oferecer esse jogo fora da área. Então uma dupla de ataque que se complementa melhor, talvez a melhor dupla de ataque do Inzaghi até aqui no seu trabalho com a Inter de Milão. Só que aí, se eu te mostrar esse frame aqui, você vai achar que eu tava mentindo pra você vai falar, pô, cara, você acabou de me falar que o time joga com 3 zagueiros, e eu tô vendo na imagem aqui claramente uma linha de 4 atrás, né? 2 zagueiros abertos, um lateral esquerdo, um lateral direito do outro lado. O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que, se você reparar bem na imagem, esse cara aqui é o camisa 20, volante Çalhanoğlu. Aqui você tem o zagueiro Bastoni na esquerda, o zagueiro Acerbi aqui dentro da área, e lá na direita aberto, como se fosse de fato um lateral, é o zagueiro Bissek. Isso é uma coisa que eu só vi a Inter de Milão fazer no mais alto nível do futebol até hoje, essa inversão de papéis entre zagueiros e volantes principalmente. Eles avançam os zagueiros, faz com que os volantes participam mais dessa saída de bola para que exista mais qualidade nesse primeiro passe. E aí você tem um cara que era um camisa 10 e que agora tá jogando aqui ao lado do goleiro para melhorar a qualidade, para melhorar as tomadas de decisões aqui da saída de bola da Inter de Milão. E aí você vê o Bastoni receber a bola aqui na lateral, como se fosse lateral a vida inteira, né? Recebe, avança e participa do time ofensivamente em alguns momentos. Nesse outro momento aqui, no mesmo jogo contra o Barcelona, você tem o Çalhanoğlu também baixando para fazer essa saída de bola e se posicionando entre os dois zagueiros, né? Que aqui são Bastoni e do outro lado o Bissek. Você fala, cara, não eram 3? Cadê o Acerbi aqui na parada? Você só vai achar o Acerbi se você prestar muita atenção no começo do lance e perceber que ele tá aqui no meio campo como se fosse um volante. Aí você deve estar pensando, cara, beleza, se ter o Çalhanoğlu para fazer essa saída de bola, realmente vai dar mais qualidade no primeiro passe, mas não vai atrapalhar você ter um zagueiro que não é nada técnico aqui na posição do meio campo, não vai atrapalhar a construção do time? Excelente pergunta. E a resposta dela nos revela muito a maneira da Inter pensar os seus ataques, porque não vai atrapalhar você ter um zagueiro ali no meio campo, justamente porque a maioria dos ataques da Inter funcionam com uma ligação direta ali da defesa pro ataque. Ela não vai passar muitas vezes a bola pacientemente de pé em pé até chegar ao gol adversário. Ela vai buscar um jogo muito mais direto. E é por isso que aqui na sequência você vê o Bissek, porque ele não achou essa opção de ligação direta e falou, cara, não tem para onde passar,
vou dar a bola aqui no Mkhitaryan, que tá aberto, tá livre aqui na direita. E se você já se acostumou a ver um camisa 10 participando da saída de bola, não vai se incomodar vendo 2 camisas 10 aqui na linha de zaga. E a coisa mais diferente, né, a maior bizarrice que essa ideia da Inter pode causar são situações como essa. O Bastoni vem do espaço que existe na sua frente, avançando e recebendo a bola. Ou seja, o zagueiro e Bastoni avança aqui no espaço vazio e vai para cima do ataque depois de receber um passe do camisa 10, ex-camisa 10, Mkhitaryan. Não pode ser só eu que me impressiono com tudo isso. Agora, tenho certeza que no próximo jogo da Inter que você assistir, você vai perceber quando essa saída de bola invertida estiver acontecendo e vai falar pro cara do seu lado tudo que eu acabei de te contar aqui, como se você fosse um grande especialista tático, porque é exatamente essa a ideia desse canal. Te fazer enxergar mais do que você já é capaz de ver do que acontece dentro de campo, te fazer consumir futebol com profundidade, o que melhora demais a sua experiência. Então, se você curtir essa ideia, já se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para um amigo, cara, um mísero amigo que você já sabe que ele vai gostar desse conteúdo. Então é só ir lá e compartilhar com ele. Fechou? Posso confiar em você? Estamos combinados aqui, então vamos seguir com o vídeo. Beleza, eu te falei que a construção da Inter sai da defesa direto pro ataque. Mas como que isso acontece? Algumas vezes por passes rasteiros, que conecta o zagueiro direto no atacante ou direto no jogador que está no campo de ataque. Mas, na maioria das vezes, por bolas longas, pelo alto. Fala, Thiago, então você está me dizendo que a Inter usa um chutão na saída de bola? Cara, seria um pouco canalha até da sua parte utilizar esse termo, porque chutão subentende-se como algo aleatório, né? Como uma medida de desespero quando o time está pressionado, como se estivesse se livrando da bola. E não é isso que a Inter faz. Um termo menos canalha seria chamar de bola longa direcionada, ou simplesmente de lançamento, se você não quiser florear muita palavra, porque aí sim a gente vai estar falando de algo que é treinado e organizado para que aconteça de forma eficiente. E eu posso provar. Saída da Inter aqui no meio campo e perceba como ela vai propositalmente cada vez mais tocar a bola para trás, recuar a bola para os seus zagueiros para atrair a pressão dos jogadores do Barcelona. A cada passe para trás aqui é um gatilho para que o Barcelona suba cada vez mais a pressão e pressione cada vez mais a Inter de Milão no seu próprio campo de defesa. E isso faz com que a bola sobre aqui no final para o Acerbi, né? No caso aqui não foram os volantes que fizeram o lançamento, mas pela situação aqui do jogo, o que importa mesmo é o conceito. E essa bola não é um chutão aleatório, ela é um lançamento que vai encontrar a cabeça de Lautaro Martinez e depois, na sequência, sobrar a bola para o Thuram aqui, que faz o pivô, devolve para o Barella, retém essa bola no ataque. E aqui que está o X da questão, essa oportunidade de você aproveitar esse latifúndio criado nas costas da defesa do Barcelona. É nesse espaço aqui que a Inter quer usar a velocidade dos seus alas e dos seus jogadores de ataque. Então a bola vai para o Dumfries aqui na correria, todo mundo começa a correr para trás desesperado. O Barcelona até consegue cortar a bola aqui com o Koundé no primeiro cruzamento, mas por ficar meio zonzo com essa correria toda para trás, ele consegue no segundo cruzamento ter sucesso e aí o Thuram faz um golaço. Você fala, cara, isso aqui, beleza, mas pareceu ainda um pouco aleatório aquele chutão. Tranquilo, sem problema, sem pressão. Te mostro mais um exemplo. Bayern de Munique e Inter de Milão, quartas de final da Champions League, e olha como o Bayern de Munique já sobe a pressão e tenta fechar todas as opções de passes curtos que o goleiro Sommer teria, mas ele tá tranquilão, tá aqui esperando o momento exato de fazer o lançamento, para aqui esperar também a movimentação dos jogadores de frente da Inter de Milão, justamente para que o seu lançamento, que antes foi do Acerbi, agora é do goleiro Sommer, encontre mais uma vez a casquinha pelo alto do Lautaro Martinez, igual no lance anterior. Olha aqui a casquinha do Lautaro, que novamente vai para o Thuram, que segura essa bola aqui no pivô, igual no lance passado. Aí já fica mais difícil de falar que não foi uma jogada treinada. Apesar dessa aqui ser menos direta do que aquela do Barcelona, ainda existe muito espaço para se atacar pelas alas, né? Novamente pelas alas, a velocidade das alas. E aqui o Bastoni vence a dividida e lança para o ala esquerdo, que nesse jogo era o Carlos Augusto, que recebe no corredor, e olha como existe espaço aqui nas costas do zagueiro da mesma forma para que se avance, porque a jogada foi direta, pegou o Bayern de surpresa. E aí a conclusão, né, da jogada é um espetáculo. Se aqui ela deu uma letra para fazer o gol, aqui ele dá um calcanhar para ajeitar a bola para o Lautaro Martinez, que finaliza de trivela no ângulo oposto. É uma finalização que eu nunca vi, que o Lautaro acabou de inventar.
e é isso que acontece em muitas jogadas contra a Inter de Milão, de times que pressionam em cima da sua saída de bola. Geralmente é essa a saída que ela encontra, e o PSG também é um time que tende a pressionar em cima, então vamos ficar de olho. Então existe esse espaço que a Inter cria para o contra-ataque com a bola no pé, mas também existe o espaço que ela cria sem a bola no pé, quando ela se defende com seu bloco de marcação bem baixo naquela linha de 5 que você já deve imaginar, né? Então você tem o Di Marco recuando de um lado e o Dumfries recuando do outro, formando aqui um 5-3-2 bem recuado. Não é sempre que a Inter tá bem recuada dessa forma aqui, mas ela mostrou que na Champions League, estando confortável no placar, ela não tem problema nenhum de baixar as suas linhas. Tanto é que contra o Bayern de Munique ela teve 42% de posse de bola no jogo de ida e 38% no jogo de volta, e se a gente pegar o confronto com o Barcelona fica até bizarro, né? 28% de posse de bola na Espanha e 23% jogando dentro de casa, no Giuseppe Meazza lá na Itália. E aí nesses dois confrontos contra o Barcelona, inclusive, o Lautaro saiu de campo no segundo tempo por questões físicas, e aí o técnico resolveu colocar o Taremi, outro centroavante que a equipe tem no banco de reservas. E aí não teve problema nenhum de recuar o Taremi, que ficava como uma dupla com o Thuram aqui na frente, mas que sem a bola recuava por uma linha aqui de 4 jogadores no meio campo, então formava um 5-4-1, e aí o time ficava bem recuado, fechava quase todos os espaços na defesa, e também facilitava para que o time duplicasse a marcação no Lamine Yamal, que ficava desse lado aqui. Então você tinha o Mkhitaryan muito mais perto dele, muito mais despreocupado, porque tem outros 3 jogadores de meio campo para fechar os espaços, junto com o Bastoni ficava 3 jogadores triplicando a marcação no Lamine Yamal. São estatísticas de posse de bola que assustam e que podem te induzir ao erro de classificar essa Inter como um time que apenas se defende. E aí, porque se for assim, né, como é que a gente explica a Inter do primeiro tempo do jogo de volta contra o Barcelona na semifinal? Placar empatado, jogando em casa, a Inter subiu as suas linhas e marcou em cima sem medo de ser feliz no primeiro tempo. E aqui você consegue ver já a quantidade de jogadores da Inter aqui nesse momento ofensivo. Ela tinha acabado de perder a bola e em vez de se recuar para marcar atrás, ela vai tentar pressionar o Barcelona para tentar recuperar essa bola. E o Di Marco aqui, que é o ala esquerdo, que está muito mais aberto, que já está fechando no meio campo, justamente para tentar recuperar essa bola nessa pressão após a perda. E aí vê que o Dani Olmo vai dominar essa bola de costas e tenta aproveitar essa situação junto com o Mkhitaryan. O Çalhanoğlu já está também chegando aqui para ajudar na pressão e dá certo, ele rouba essa bola do Dani Olmo. E aqui é interessante como a Inter se entende muito rápido para armar o contra-ataque, né? Porque vendo que o Di Marco ganhou no pé de ferro aqui, o Dumfries olha para ele e olha para o espaço que existe atrás, olha para o Di Marco e olha para esse espaço que existe atrás, e no segundo seguinte ele já está fazendo a corrida e o Di Marco já está dando um passe para receber na profundidade e aproveitar esse espaço que o Barcelona deixa. E aqui o Nigo Martínez se preocupa mais em fazer a linha de impedimento do que acompanhar a corrida e faz com que o Dumfries vença ela por muito, né? Parece que pouco tempo depois ele já está muito à frente, e aí aquele famoso gol de FIFA para abrir o placar aí dessa semifinal. O segundo gol na partida foi de pênalti, mas o lance que gerou o pênalti acontece uma coisa muito similar, né? Você vê que a Inter de Milão não tá recuadinha lá atrás. Mesmo com 1 a 0, ela tá marcando aqui um pouco depois do meio campo, pressionando essa saída de bola do Barcelona. E aqui existe uma oportunidade, porque o Gerard Martins, ele deixa escapar um pouco mais no domínio, divide com o Dumfries e a bola sobe pro Çalhanoğlu. Aqui você já vê que o Dumfries já tá inclinado não a querer tocar essa bola, manter a posse de bola, mas recuperou a bola, ele já tá começando a correr para ataque junto com o Thuram aqui, já inclinados para essa corrida. O que se intensifica depois que tem mais um bloqueio aqui, a bola sobe pro Mkhitaryan. Isso aqui é o que? Uns 3, 4 segundos depois que a Inter de Milão recuperou a bola. Você já tem 4 caras correndo nesse espaço aqui nas costas para apenas 2 jogadores do Barcelona tentarem cobrir todos esses espaços. Então tinha várias opções de passe, tanto é que o Mkhitaryan nem domina a bola, ele já chega dando passe direto e acaba escolhendo o Lautaro, que tem todo esse espaço mais uma vez para atacar nas costas do Barcelona e acaba sofrendo pênalti na sequência. É uma equipe um pouco difícil de se classificar, um pouco contra-intuitiva em algumas coisas que ela faz, mas acho que é justamente essas diferenças que fazem ela ser tão competitiva e tão difícil de ser vencida. Agora só resta para você mandar esse vídeo pro seu amigo, principalmente se você está assistindo isso aqui antes da final da Champions League. Tem esse vídeo da Inter, já teve vídeo também do PSG para você ficar totalmente preparado e depois comentar aqui embaixo quem você acha que vai ganhar e também qual é a sua sugestão de próximas análises desse canal. Fechou? É nóis.